Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. Uma notícia que gera expectativas entre milhões de beneficiários do Bolsa Família. No Ceará são pelo menos 1 milhão de famílias que terão um aumento no valor da renda. As informações chegam agora com o nosso repórter Carlos Alberto. A reestruturação dos programas sociais do governo federal será feita no início de agosto, com a publicação de uma medida provisória. A nova ação, que vai abranger o Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos e Microcrédito, passará a vigorar em novembro, quando os pagamentos do auxílio emergencial já terão sido encerrados. Os detalhes foram acertados nesta quarta-feira entre os ministros da Cidadania, João Roma, e o da Economia, Paulo Guedes. Por ora, os trabalhos estão concentrados na reformulação dos programas, mas Roma confirmou que a intenção é atender mais beneficiários, passando dos atuais 14,6 milhões do Bolsa Família para 17 milhões de famílias. A expectativa é finalizar a medida provisória até a segunda semana de agosto. No momento, a equipe trabalha na reestruturação das ferramentas de proteção social e faz os acertos de operacionalização com outras áreas, como a Caixa Econômica Federal e o Dataprev. De acordo com o ministro, a próxima etapa é a definição da parte econômica, como o ticket médio do programa. O objetivo é seguir a orientação do presidente Jair Bolsonaro, que mencionou o aumento de 50% no valor, alcançando uma média de R$ 300 para o Bolsa Família. Com notícias da área econômica, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Previsão de um benefício de R$ 300 e também no planejamento, o jornalista Beto Almeida, o governo federal articula a ampliação do número de famílias beneficiadas. Ao invés dos atuais 14 milhões, 17 milhões de famílias ficarão no Bolsa Família. A notícia não deixa de gerar expectativas positivas entre os beneficiários desse programa social bancado pelo governo federal. Aqui no Ceará, são pelo menos 1 milhão de famílias que também serão beneficiadas com o aumento da renda. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Só que no Ceará é bom que se diga que a expectativa está gerada nos atuais pelo menos 1 milhão de famílias que são beneficiárias do Bolsa Família. Naturalmente que com a reestruturação que está sendo proposta aí pelo ministro da Economia Paulo Guedes e pelo João Roma, que é o ministro da Cidadania, em conjunto aí com o Bolsonaro, Luzenor, esse valor deve aumentar, esse quantitativo, que, aliás, de famílias deve aumentar entre os beneficiários do Bolsa Família. O ministro não cravou exatamente os R$ 300 na fala dele ontem, que foi o valor mais ou menos citado pelo presidente Bolsonaro, mas disse que o aumento será o maior possível, de pelo menos 50%. Bom, Luciano, tem que ser até um pouco mais para chegar próximo a esses 300%. O que vai definir aí também é um pouco ainda da reforma tributária, algumas mudanças que o ministro Paulo Guedes está propondo, mas o importante aí é que nessa questão de lançar o Bolsa Família com um valor maior, é a reestruturação dos programas sociais. Pelo que deu para entender, vai ser criado aí um outro guarda-chuva, vamos dizer assim, porque quando a gente fala hoje em Bolsa Família, ele já é, na realidade, um programa que tem em si um guarda-chuva de outros programas sociais. Você lembra que o Bolsa Família, ele inicialmente, muita gente pensa que foi criado pelo PT. Esse programa não foi criado pelo PT. Ele foi criado, na realidade, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Só que ele não era com essa estrutura de hoje, porque na época do Fernando Henrique tinha o Bolsa Escola, tinha o Bolsa, não era o nome de Bolsa Família, mas tinha aquele Vale Leite, tinha o Vale Gás, reuniu-se todos esses programas sociais da época e o ex-presidente Lula juntou nesse guarda-chuvazão chamado Bolsa Família. Agora, o que o ministro João Roma e o presidente Bolsonaro estão tentando fazer é exatamente isso. É uma nova PEC reunindo outros programas sociais do governo, melhorando o ticket médio que eles chamam que é a média, o valor mínimo que cada família vai receber e, sem dúvida, que passa de um valor significativo, porque em torno de 187, alguns chegam a 190,
passar para pelo menos R$300, vamos combinar que é uma bela distribuição de renda num momento como esse. E é importante, jornalista Beto Almeida, que esses programas sociais sejam ainda mais fortalecidos, porque nós só temos um caminho para tentar diminuir essa gigantesca desigualdade de renda entre as famílias brasileiras. É o poder público, o guarda-chuva do poder público, proteger quem mais precisa. E o programa Bolsa Família é esse cobertor essencial para milhões de pessoas que não têm renda, que vivem na pobreza ou na extrema pobreza. Então, vamos acompanhar os desdobramentos dessas ações do governo federal, em parceria com os governos estaduais e também com os municípios que são responsáveis pelo cadastramento das famílias inscritas nos programas sociais da União, e torcer que essa redistribuição de renda venha para melhorar as condições de vida, repito, de milhões de brasileiros e também de mais de 1 milhão de cearenses que precisam continuar sob esse guarda-chuva do governo federal. Mas tem um ponto também, Luciano, que eu considero muito importante, que cria uma certa expectativa, é em relação à questão de que ele pretende promover capacitação profissional para os beneficiários do Bolsa Família. Isso é muito importante, Luciano, porque não vai ser apenas um simples programa de distribuição de renda, ou seja, de pegar o dinheiro e entregar para que as famílias façam ali o atendimento às suas necessidades básicas, mas ele vai literalmente preparar essas famílias para que elas passem a ter a capacidade de sair do programa mais adiante, inclusive com alguma renda, com algum empreendedorismo. Isso é importante, porque quantas discussões você já não acompanhou de que o Bolsa Família só tinha um problema, ele não criava uma janela de saída, ele tinha uma janela de entrada, que era exatamente as famílias com baixo IDH, com índice de pobreza muito alto, mas não criava, Luciano, expectativas para que estas famílias melhorassem o seu padrão e saíssem dele muito melhor. Tá aí, essa questão da capacitação profissional é isso. Que é estímulo, Beto Almeida, para muita gente voltar ao mercado de trabalho. Vamos continuar falando sobre Bolsa Família, porque tem também outra informação para as pessoas não se apressarem sobre a atualização de cadastro nos municípios. O governo federal suspende por 180 dias a averiguação e revisão de cadastro do Bolsa Família. Agora as informações com Carlos Silva. O Ministério da Cidadania oficializou nesta quarta-feira, por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União, a suspensão por mais 180 dias dos procedimentos de averiguação e revisão cadastral dos beneficiários do Bolsa Família e do Cadastro Único. Outra medida é que, enquanto o Auxílio Emergencial 2021 estiver sendo pago, o benefício for prorrogado por mais 3 parcelas, ficam suspensas as ações dos municípios para administrar os benefícios. As prefeituras são responsáveis pelo cadastramento e inscrições das famílias, pela atualização e alterações cadastrais dos já inscritos. A portaria 4649, portaria 649, que trata sobre essa medida, foi publicada de acordo com o governo federal, com o objetivo de evitar aglomerações e impedir que cidadãos e funcionários que trabalham nos postos de cadastramento se exponham ao coronavírus. Além disso, o governo estendeu o pagamento do auxílio emergencial para os já cadastrados no Bolsa Família. Para muitos, o valor do benefício substitui o pagamento do programa antigo, vale o que for mais vantajoso. Diante desse quadro, nenhuma alteração deve ser feita agora, até que o pagamento do auxílio esteja encerrado. Com informações da FM 98.5, para o Jornal Alerta Geral, não faz muito tempo, jornalista Beto Almeida, que o Ministério da Cidadania sinalizou que quer centralizar a atualização de cadastro do Bolsa Família em todo o Brasil. Hoje esse papel é responsabilidade dos municípios por meio dos CRAS. E essa decisão do governo federal de prorrogar por mais 180 dias o procedimento de atualização, averiguação de dados cadastrais das famílias do Bolsa Família, ficou essa medida anunciada oficialmente por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União, deixou uma pulga atrás da orelha de muitos prefeitos que temem
que a partir dessa medida seja aberto o caminho para os municípios deixarem de integrar esse sistema de atualização de cadastro. Aí é uma disputa de poder, é uma briga por um poder de informação extraordinário, que é a informação de milhões de pessoas, de milhões de cearenses que, por exemplo, são cadastrados nesses programas sociais. Tem os dois lados da história. O lado bom é que quem hoje está cadastrado no Bolsa Família não corre o risco de ter uma revisão cadastral, de repente ser sacado, como se diz, do benefício, não vai ter uma averiguação do seu cadastro por enquanto. Esse é o lado bom para quem é beneficiário. O outro lado, que é essa leitura política que você faz em relação ao controle que o governo federal já manifestou que pretende ter, Luzenor, sobre essa administração do cadastro do Bolsa Família. Esse cadastro, ele é feito hoje no âmbito das prefeituras e é um poder grande que os municípios têm de administrar essa relação imensa de famílias que procuram os CRAS nas unidades dos CRAS nos municípios para fazer o cadastro. E aí coincide mais ainda com essa proposta do governo em fazer essa mudança na estrutura do programa Bolsa Família. Então, a gente pode ter certeza que deverá haver, sim, alguma mudança em relação à gestão desse cadastro, que hoje está no poder dos municípios, mas poderá sair. E também, só para acrescentar tudo que você fala, Beto, essa justificativa de que a decisão de prorrogar por mais 180 dias esse processo de atualização, né, tem como principal argumento para se evitar aglomeração, né? Nós já estamos numa fase de retomada acelerada das atividades econômicas, sociais e de atividades também no serviço público, então é uma justificativa que não pode cair por terra. Cai por terra.